vamos partir para a próxima, né? Bom, em Efésios 5,18, nós temos aqui um alerta, né? Efésios 5,18, que diz assim, Efésios 5,18 diz assim, olha, opa, volta aqui um pouquinho. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou contenda. Algumas versões falam que há contenda, né? Que há dissoluções. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais. Ou seja, se embriague mesmo é com a presença de Deus. Mas não está dizendo que você não pode se alegrar. Vou fazer aqui, vou fazer um macarrãozinho aqui. Vou tomar uma tacinha de vinho, vou comer uma pizza, vou tomar uma taça de vinho, por exemplo, né? O que poderia ser isso. É um exemplo que eu estou dando. Não estou dizendo que você deve fazer isso. Como eu falei, você tem que se autoconhecer. Tem que saber que isso pode causar males a você e a tua família principalmente. Então, não toque. Toma suco de uva, querido. Tá? Então, vamos lá. Mas o exemplo que eu estou dando. Nós devemos nos embriagar com a presença de Deus. Com o poder de Deus. É que nós devemos nos embriagar a ponto de falar em língua, cânticos espirituais, né? Louvar a Deus, orar. É assim que devemos nos embriagar. Tá? E essa é a embriaguez que não tem pecado. Tá? Então, uma passagem muito boa para se ler, né? Também quero falar para você que não é por isso que há a proibição. Por quê? Porque se você pegar aqui, ó, em 1 de Timóteo 3:3, você vê o apóstolo Paulo falando assim. Ele fala aqui, ó, não, eu vou ler até a partir do 2 aqui, ó. O 2 aqui, ó, vou pegar aqui, ó, no 2. Fiel à palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Quem quer ser bispo? Seria, né, alguém que está na frente da obra. Tem muita gente que fala que o presbítero quer o pastor, o bispo. Então, vamos lá. É necessário, portanto, que o bispo, vamos dar uma olhadinha, uma espiadinha, o que é bispo aqui nesse contexto, tá? Supervisor, a palavra aqui, ó, episcopos, no grego, é supervisor, pessoa encarregada de verificar, supervisionar, como se fosse um guardião, superintendente, líder ou supervisor de uma igreja cristã, como se fosse um pastor, né? Então, está escrito aqui, ó, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, sóbrio, não embriagado, não bebo, tá? Modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Dinheiro. E não dado ao vinho. O que significa não dado ao vinho? Significa que você não entregue ao vinho. Tá? Se a gente pega aqui, ó, não dado ao vinho, vou colocar aqui numa autoconsulta, vou dar uma olhada no original aqui, ó. Ó, não, que não. Seria dado ao vinho, ou seja, bêbado, tá? Seria isso. A pessoa que está entregue à bebida. Vamos continuar, a gente vai ver mais aqui, né? Então, ó, eu tenho aqui Tito 1:7, exemplo. Vamos ver se há a proibição. Na verdade, eu vou ler até aqui mesmo, vou continuar aqui em Timóteo, mas vamos ver agora o capítulo 3, o versículo 8, tá? Então, vamos ver o 8. Olha, diz assim, ó, semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados ao vinho. Não inclinados ao vinho, não cobiçosos de sólida
ganância, não cobiçosos de sólida ganância, não inclinado ao vinho. Vou procurar aqui no original. Seria, dar atenção, ter cuidado, ser dado ou ser dedicado. Tá? Aqui seria, tem vários significados aqui, tá? Porque ele tem também aqui, dar atenção e ter cuidado, mas baseando-se no contexto, levar, trazer para perto, né? Ser dado ou ser dedicado. Então, devotar pensamento, esforço, dar atenção e ter cuidado. Ou seria algo como, na verdade, se você tivesse entregue a isso. Inclinado. Aqui, o texto fala, inclinado a muito vinho. Então, é aquela pessoa que ela é muito inclinada a isso, né? A pessoa viciada ao vinho. Seria algo assim, que é entregue ao vinho, tá? Mas vamos continuar aqui. Então veja que não há, de fato, a proibição. Olha, Tito, por exemplo, vamos lá. Tito 1:7. Mas vai vendo os alertas aí, tá? Tá muito claro aí, né? Ou seja, por que Paulo fala, não seja dado, não seja inclinado? Porque, no mínimo, havia algum problema com isso, né? Então, olha lá, Tito 1:7 diz, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso e de torpe ganância. Também aqui, dado ao vinho, a mesma palavra. Se você pegar aqui, dado ao vinho, seria dado ao vinho, bêbado. Né? Então seriam os significados que tem. O que é dado ao vinho? Bêbado. Pessoa que vive embriagada. Por isso que quando lá em Efésios 5:18 fala, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas sim no Espírito de Deus, né? Cantando salmos, orando, glorificando, exaltando a Deus ali. Por quê? Porque no mínimo havia esse problema. Pessoas que perdiam o controle. Então toma sempre o alerta. Olha Tito 2:3. Tito 2:3. Vamos lá. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Olha, não escravizadas a muito vinho, né? Não escravizada, senão seja dado, inclinado, né? Bêbado, tá? Seria mais o significado, né? Dado, ó. Então eu tenho aqui 1 Timóteo 5:23, também eu quero ler, vou voltar em Timóteo, eu fiz essa marcação, é uma marcação muito boa aqui. Vamos lá, capítulo 5, versículo 23. Diz assim, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. É o que Paulo recomendou a Timóteo, por causa do estômago dele e por causa das enfermidades que ele tinha. E o vinho fazia bem para ele. Então, existem alguns médicos que recomendam que a pessoa beba vinho, tá? Que vai abaixar de repente, aí, sei lá, algum problema que tem de saúde, algum mal que ela tem, vai diminuir. Porém, se ele tomar em excesso, ele vai ter problema também. Então, acaba se fazendo bem. Um copo de vinho, se você comparar um copo de refrigerante, você já tem mais ou menos uma noção do que eu estou querendo dizer aqui, né? Um copo de refrigerante já faz mal, tá? Um copo de vinho pode fazer bem, mas tem pessoas que não podem tomar uma gota de vinho. Então, essa é a questão aqui, tá? E cada um tem que aprender a se conhecer e tem que se colocar no seu lugar, né? Então, vamos lá. Por aqui eu vou parar. Eu vou continuar. Não vou parar o estudo, não. Eu vou para outras marcações que eu fiz aqui. Vamos aos alertas, né? Bom, Isaías 5, versículo de número 11. Então, Isaías 5,
11, diz assim: ai dos que se levantam pela manhã, seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquentam. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinhos já nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Olha só, hein? Então aqui a gente vê, olha só o versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Olha para você ver o alerta, né? Só para você passar o dia inteiro bebendo mesmo, assim, bebida forte, ainda fala daqui. Aqui está falando, e ainda não considera as obras de Deus. Então existe um alerta, né? Daquela, você sabe que existe aqui, quando fala de harpas, alaúdes. Quem já não se deparou com um problema, muitas vezes a pessoa com um som alto em frente da tua casa ali, com um carro ou qualquer outra coisa, e ficar ali até a alta madrugada, bebendo em um som alto, barulheiro, não liga para as coisas de Deus, não se importa com o próximo. Aqui há um alerta nas escrituras sobre isso, né? Naquela época não tinha caixa de som. Então os instrumentos hoje são colocados antigamente era CD, hoje são colocados num pendrive, num arquivo de MP3, são colocados dentro do pendrive e são tocados em caixa. Naquela época não tinha isso. Eles tocavam ao vivo. E tocava ali e ficava bebendo ali, era mais ou menos a mesma perturbação. Tá? Talvez um pouco mais baixo, não sei. Mas perturbava muitas pessoas, né? Mas aos problemas muito sérios em relação ao consumo excessivo de álcool, né? O consumo excessivo do álcool, por exemplo, ele traz problemas na coordenação motora da pessoa, riscos de acidente, como você já viu por aí, que acaba até matando outra pessoa, muitas vezes, que a pessoa está dirigindo embriagada, ela nem se mata, às vezes acaba morrendo outra pessoa, às vezes alguém que ela ama, ou às vezes ela acaba matando uma outra pessoa, crianças que já morreram por causa do álcool, tá? Então, vai pegando aí, tá? Dependências que a pessoa acaba se tornando de fato um dependente, destruição da família. Quantas famílias são destruídas por causa do álcool? E depois acaba, graças a Deus, a igreja acaba acolhendo. Por isso que a igreja, se ela tem a forma de tratar isso, e alguém pergunta, e ela traz essas estatísticas, mesmo que passando a verdade para a pessoa, tá? É melhor do que alguém ficar na orelha da pessoa. Não, mas a Bíblia não proíbe, não fala logo a verdade, mas traz isso aqui, as estatísticas, tá? Dependência, destruição da família, doenças no fígado, cirrose, coração, né? Sistema digestivo pode ser ali prejudicado, pode ter estrago por dentro de você, riscos de câncer, saúde mental pode acontecer também, depressão, ansiedade, há uma série de problemas que você pode ter com o consumo do álcool, né, que eu marquei aqui. Então, quanta gente acaba chegando, muitas vezes, em clínicas que ajudam a pessoa a sair disso, a pessoa tem que ficar muito tempo, porque, de certa forma, a pessoa está totalmente dependente. Quando ela sai de lá, ela sai até com outra fisionomia. Então, tem pessoas que não podem colocar uma gota de álcool na boca. Por isso que eu sou a favor mesmo que a ceia, ela não tenha o vinho, que ela seja o suco de uva. Porque tem pessoas que não podem, o médico até proíbe até mesmo o vinagre de álcool, porque a pessoa não pode tomar, para evitar problema na vida da pessoa. Então, eu sou de acordo a tudo isso, trazendo juntamente a verdade das Escrituras, como era de fato, o que significa isso dentro da Bíblia. Ok? Mas também não é somente isso que faz mal. Nós temos sérios problemas com o refrigerante, tá? Sérios problemas. Por quê? No caso, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema. Eu tomo uma cerveja, eu tomo uma taça de vinho, numa boa, faço um churrasco na minha casa com a minha família, eu, a minha esposa e os meus filhos. Eu glorifico, eu exalto a Deus, engrandeço o nome do Senhor aqui no meu lar, porque eu sei que lá fora o mundo mostra tudo isso, e a gente tem que mostrar para eles de fato, se é o que a gente pensa, que o poder do Espírito é o que dá a você
o controle. É o poder do Espírito que faz com que você seja uma pessoa diferenciada. Tá? E eu tenho que preparar meu filho aqui dentro, porque o mundo lá fora vai mostrar coisas terríveis, e eles têm que estar preparados para isso. Mas eu, no meu caso, falei, no meu caso, tá? No meu caso, eu faço aqui um churrasquinho na minha casa, eu me alegro com a minha família, glorifico a Deus, a gente coloca louvor, pega violão, a gente ora pela comida, a presença de Deus é no meu lar. Mas uma pessoa não é igual a outra. Então, cuidado. Agora, falando sobre o refrigerante, vamos falar dos males do refrigerante. Tem muito cristão que pensa só se vê, de repente, uma pessoa com uma latinha de cerveja na mão, fala lá, ó, tá acabando com a saúde dele, tá acabando com a vida dele. E tá lá levando um refrigerante para casa, uma caixa de refrigerante, bebe todo dia refrigerante. E acha que, comigo não tem problema. O refrigerante faz muito mal para a saúde. Se você não tiver controle. Você tomando um copo já te faz mal. Mas vou falar daqui do excesso, né? Também. Vamos falar como ele faz mal para a saúde. Então, já que o assunto é esse, porque muitas vezes a pessoa, ela com um mosquito engole um camelo, como disse Jesus, né? Engole um camelo, mas não parece, porque ninguém fala sobre isso, né? Mas vamos lá. Ele causa obesidade em crianças e pessoas adultas. Porque ele é rico em açúcar. Você sabe quanto tem? Olha, uma única lata de refrigerante, ela pode conter de 7 a 10 colheres de chá de açúcar. Uma única lata de refrigerante pode ter, vou repetir, de 10 a 7 colheres de açúcar. Uma única lata, tá? Eu não estou falando de uma garrafa de 2 litros. Tem gente que bebe refrigerante que nem beber água. Ok? E isso, esse excesso, contribui para o ganho de peso. Quantas crianças têm obesidade infantil? Que estão partindo já para diabetes. E o pai olha e não vê problema nenhum nisso. Tá? Então, cuidado. Refrigerantes oferecem energia sem nutrientes, tá? Favorecendo o acúmulo de gordura. Então a pessoa vai ficando gorda. Ele causa problemas nos ossos. E eu não tomo refrigerante. Na minha casa ninguém toma refrigerante. Nem as crianças tomam refrigerante. Eles não querem tomar isso. Eu não tomo. Minha esposa não toma. Ninguém toma. E a gente passa muito bem com isso. Então toma refrigerante. Ele causa problema nos ossos, erosão dentária, o ácido fosfórico e o ácido carbônico presente nos refrigerantes pode desgastar o esmalte dos dentes e aumenta o risco de cáries. Olha quantos males. Aqui a gente vai falar um pouco mais, porque faz muito mal mesmo, ó. A descalcificação do osso, né, óssea, que é o que faz o consumo do refrigerante. Ácido fosfórico pode interferir na absorção de cálcio, enfraquecendo os ossos e dentes. Os dentes ficam enfraquecidos. Os ossos ficam enfraquecidos. Então, enfraquece os ossos, enfraquece os dentes da pessoa. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para te passar sobre isso. Aqui. Risco de diabetes tipo 2. Tá? O consumo, no caso, vou colocar aqui excessivo de refrigerante. Quem toma, toma sempre, né? Quem toma, toma vários copos. Tá? Vários. Tá? O consumo excessivo, já é o consumo de refrigerante, ele já é excessivo. Se você vai no aniversário, você toma vários copos de refrigerante. Tá? Está ligado ao aumento de risco de resistência à insulina, o que pode levar a diabetes. Ou seja, já é ligado o consumo de refrigerante à diabetes. Tá? Quando a pessoa tem diabetes, é uma das primeiras coisas que o médico vai te proibir. Se você tiver risco de ter diabetes, já vai te perguntar se você toma isso. Pode ter certeza disso, tá? Então já é ligado, porque ele tem muito açúcar. E ele também faz o quê? Ele causa, ele
ele impede, como eu peguei e falei para você aqui, ó, ele pode causar a dependência, interfere na absorção de cálcio, enfraquecendo os ossos, e ele tem resistência a insulinas, o que pode causar diabetes. Tá? Então, ele já está ligado, associado ao problema de diabetes, a doença de diabetes, que é uma doença muito séria. É uma doença que pode chegar até a pessoa ter que ficar amputando pedaço do corpo, tirando pedaço do pé. Muita gente vai cortando pedaço, tá? Porque começa, não cura mais e vai dando problema. Refrigerante causa isso, tá? Que eu já coloquei, ó, consumo excessivo, que normalmente é o que acontece. Todo mundo quando toma muito refrigerante. Tem pessoas que, se for tirar aí de repente aí um raio-x aí do estômago, capaz de sair uma garrafa de refrigerante. Tanto que ela toma refrigerante. Ela toma muito refrigerante, ela não vê nenhum mal nisso. Problemas cardiovasculares. Ou seja, ele faz o que com o triglicerídeos elevados, né? Altos níveis de açúcar pode aumentar esses triglicerídeos no sangue, favorecendo doenças cardiovasculares, doenças nas veias, tá? Doença do coração, pode ser causado por causa do consumo, né? Do alto nível de açúcar que ele tem. Ele pode causar esse tipo de problema. Olha quantos males à saúde. Ele pode causar pressão alta. Pressão alta. Refrigerante, ele é rico em cafeína. Ele pode causar, além da dependência, do vício que pode causar, alguns refrigerantes têm cafeína, tá? Alguns. Esse refrigerante que tem cafeína, ele pode causar uma dependência. E além de ele causar dependência, por causa de ele ser rico em cafeína, rico em açúcar também, ele pode elevar a pressão arterial. Por causa do quê? Da cafeína, que pode causar a dependência, e ele vai ficar tomando. Então, olha quantos males. Problemas renais. O ácido fosfórico em refrigerante pode causar danos renais e aumentar os riscos de formação de pedras nos rins. Olha quantos males ele pode causar, tá? Tá até acabando a bateria já do meu celular, de tanto eu falar. Vamos ver se eu consigo terminar aqui. Bom, então ele pode causar, na verdade, bebidas que têm grande teor de açúcar já estão associadas aos riscos de insuficiência renal, tá? Distúrbios digestivos, inchaço, gás carbônico nos refrigerantes pode causar desconforto abdominal e inchaço. Pode reparar que tem muita gente que é até inchada. Quando ela para de tomar refrigerante, o rosto dela até murcha na hora. Pode causar um desconforto no abdômen da pessoa. A pessoa não sabe, às vezes é o refrigerante, tá? Então, reflexo ácido. Aditivos e corantes artificiais, alguns corantes e conservantes usados em refrigerante podem desencadear reações alérgicas ou, em casos raros, serem potencialmente tóxicos com o consumo prolongado. Ou seja, você consumiu prolongadamente. Em casos raros, pode ser até tóxico para o organismo da pessoa. Até tóxico, tá? Dependência e efeitos de cafeína. Então, vamos lá. Muitos refrigerantes contêm cafeína, que pode causar dependência, insônia, instabilidade em consumos frequentes. Então, eu vou parar por aqui, que está até acabando a bateria no meu telefone, né, para que muitos cristãos que gostam muitas vezes de ficar julgando os outros, falando, né, ver uma pessoa de repente tomar uma taça de vinho e ficar falando, com um mosquito, mas engole um camelo. Então, tá aí, de graça, para que você possa ter esse conteúdo e pensar também na questão do refrigerante, já que é para ser assim, tá? O que eu vou pedir para você é que, se esse vídeo for interessante, não se esqueça, se não for inscrito, não custa nada, se inscreve no canal, isso vai ajudar muito, deixa seu like, faça comentários, ativa as notificações do sininho, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, tá? E a gente se vê, tá? Deixa o like, no próximo vídeo.